o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Iniciando mais uma semana firme e forte, como firme e forte é o nosso Deus, colocando Ele na frente para que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, conquistas e realizações. Minha amiga, entenda, quando a sua vida está na mão do Criador, Ele vai te conduzir a vitórias que vão lhe surpreender. Você crê nisso? Então fique ligado conosco, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai te abençoar. Deixa eu dar um pulo em Tampa, falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos, hein? Deixe Deus ir adiante de você para que tudo venha dar certo. Tudo vai dar certo. Hoje, segunda-feira, o dia da luta, hein? Da luta contra as forças do atraso. Sua vida não pode ter esse espírito, essa ação chamada atraso. Sua vida tem que progredir, tem que avançar, tá bom? Vamos de canção bonita que eu quero dedicar a todos os nossos ouvintes. Você pediu pra Deus, projetos desenhou, em cada sonho seu você acreditou. Mas o tempo passou e não aconteceu, e o que resta no seu coração é o sentimento de que Deus te esqueceu. A tua história não acaba aqui, os teus projetos têm que prosseguir, e as promessas que Ele fez vão se cumprir. Você está nas mãos do grande Deus, a tua estrela agora vai brilhar. Esse é o momento esperado, chegou a tua vez de conquistar. Por Deus você jamais foi esquecido, pra Ele o teu projeto tem valor, vai se cumprir agora em sua vida, tudo que você sonhou. Você pediu pra Deus, projetos desenhou, e em cada sonho seu você acreditou. Mas o tempo passou e não aconteceu, e o que resta no seu coração é o sentimento de que Deus te esqueceu. A tua história não acaba aqui, os teus projetos têm que prosseguir, e as promessas que Ele fez vão se cumprir. Você está nas mãos do grande Deus, a tua estrela agora vai brilhar. Esse é o momento esperado, chegou a tua vez de conquistar. Por Deus você jamais foi esquecido, pra Ele o teu projeto tem valor, vai se cumprir agora em sua vida, tudo que você sonhou. Você está nas mãos do grande Deus, vai brilhar. Chegou a tua vez de conquistar. Por Deus você jamais foi esquecido, pra Ele o teu projeto tem valor, vai se cumprir agora em sua vida, tudo que você sonhou. Tudo que você sonhou. Meu nome é Águida,
Eu sou esteticista, tenho uma clínica de estética. Aos 14 anos eu notava uma tristeza, uma angústia, já tive sinais de depressão. E aos 18 anos eu casei, mas a depressão já atrapalhava, porque eu gostava de me isolar, eu gostava de ficar sozinha e ele já reclamava. 6 meses após o casamento eu engravidei e com a chegada do nosso bebê nós achamos que ia mudar. Tanto nós quanto o convívio com as nossas famílias iria mudar. E foi mais uma ilusão, porque o meu filho foi uma válvula de escape para mim. Eu não queria a gravidez, mas quando eu peguei a criança nos meus braços, foi uma válvula de escape. Então eu me apeguei muito a ele. Eu idolatrava essa criança, eu amava com todas as minhas forças, tinha uma super proteção. Mas quando a depressão se alojou de verdade, nem o meu filho eu queria por perto. E daí o meu filho foi crescendo com esses altos e baixos da mamãe, que ele falava que não entendia. Ai, desculpa, professor. Esse é o momento mais difícil, porque eu batia nele à toa. E por N situações, ele perguntava: mamãe, o que eu fiz? Ele perguntava: mamãe, o que eu fiz? Por que você tá triste? Eu me recordo dele com 4, 5 aninhos, ele perguntando: você não me ama? E eu amava. Mas eu não queria ninguém por perto. Eu odiava tudo e todos, eu só pensava em morrer. O casamento acabou. E quando eu me divorciei, o meu filhinho não quis ficar comigo. Ele tinha 3 anos e 3 meses. E quando nós fomos para a audiência, eu perguntei para ele: a moça vai perguntar assim, com quem que você quer morar? Com o papai ou com a mamãe? Ele falava: com a mamãe não. No término do meu casamento, eu conheci uma pessoa e me tornei amante. E eu me tornei amante, permaneci assim por 8 anos. E nesse período, sim, veio a agravada depressão, porque eu estava praticamente já todo o tempo sozinha. Eu achava que eu amava, que eu queria ele perto, eu queria dividir os momentos com ele, e eu não tinha. Então, assim, eu só tirei a frustração que eu lançava no meu filho e lancei sobre uma pessoa. Eu me recordo que finais de anos, festas, eventos, eu estava sempre sozinha. E eu me trancava. Eu ficava 3, 4, 5 dias trancada dentro de casa. Eu não comia, eu não dormia, eu não queria falar com ninguém. Eu lembro que eu ficava com o telefone do lado e eu só atendia se ele me ligasse. Eu procurei médico, até tomei medicamento quando eu tinha as crises de depressão, mas o medicamento me tombava. Eu ficava drogada, mas eu não dormia. Eu não me acalmava. Eu não tirava de mim o que a médica havia me proposto, que era aliviar aquela tristeza, aquela angústia. Eu fiquei 5 meses em cima da cama. Eu só levantava para tomar banho. Eu não comia, eu não dormia. E eu comecei a ficar preocupada comigo porque primeiro eu tentei me matar e eu não consegui. Só que eu comecei a ficar preocupada comigo porque eu virei dias e dias olhando para o teto. Eu não conseguia fechar o olho. Eu não sabia explicar qual o tamanho daquele buraco que tinha dentro de mim. Doía muito. Ele já tinha um pensamento de abandonar a família para ficar comigo. Eu não queria, mas já estava aí trocando os papéis. Foi o momento que começou a trocar os papéis. E ele veio de uma família que tinha centro. Vai com a sua mãe, eu te levo, eu te busco, porque era um pouquinho distante. E a universidade vem do lado da minha casa. Ele falou: mas nessa não, qualquer lugar, mas nessa não. Quando ele falou, não, qualquer lugar menos Universal. Eu pensei, mas por que não Universal? E tem uma catedral bem grande, então era um lugar que eu podia ir escondido. Ninguém ia me ver, ninguém ia me conhecer. E eu lembro que eu ia e eu sentava lá atrás. E houve uma situação que no meio da reunião o pastor manifestou um demônio e o pastor falou para o demônio: tem alguém aqui que hoje você está planejando tal? Eu estava lá atrás, sozinha, quietinha.
O pastor falou, se eu mandar você apontar, você aponta? E na hora que o diabo foi apontar na igreja, ele falou assim, dali vai sair daqui para se matar. Eu chorei tudo que doía, tudo. E o pastor chamou na frente do altar e ele perguntou assim, você que está decidido, falou, Deus, eu não aguento, então pega o que você tem e coloca no altar. Sua vida está em fracasso, sua vida está em caco, sua vida está... E falou tudo que a minha vida estava. Ele falou, coloca aqui no altar e pode ir embora com uma vida nova, porque ele vai te dar uma vida nova. Eu estava muito envolvida com o que o pastor falou, a reunião foi inteira para mim, tudo o que aquele homem falou foi para mim, não tinha outra pessoa ali. E até desculpa expressar, mas na hora que eu cheguei eu falei assim, Deus, e coloquei no altar, mas eu dei um tapa no altar, falei, é tudo que eu tenho. E teve um determinado dia que ele deu um checkmate em mim, ele falou, se você não parar de ir na Universal, tá tudo acabado. Falei, então, eu queria te falar, mas eu não tinha força para te falar, tá tudo acabado. Quando eu falei para ele que eu estava trocando ele não pela igreja, mas por Deus, é que assim, até então eu já tinha escutado falar de Deus, mas eu nunca tinha escutado alguém falar dessa paz e me passar essa paz. Quando eu terminei, falei basta para esse relacionamento, eu quis mudar alguns hábitos. Então, amizades eram um desses hábitos. Tinha algumas amizades que eu via que não me fazia bem, não me aproximava nada de Deus. E comecei a me aproximar de pessoas que me traziam informações sobre Deus. Eu queria aprender sobre Deus. E aí eu aprendi que essas pessoas, elas oravam. Eu falava, nossa, mas não se ora só na igreja? Não, você ora antes de dormir, você ora quando acorda. E em uma determinada situação o pastor falou de orar de madrugada, de chamar a atenção de Deus, de fazer algo diferente. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, levante suas mãos, busque a Deus, clame o Espírito Santo. E parecia que tudo ficou vazio, só ficou eu e Deus. E eu convidava o Espírito Santo para entrar na minha vida, chamava ele, mostrava para ele que eu já não vivia mais daquela maneira, mas não era porque eu queria algo em troca, eu queria ele. E eu recebi o Espírito Santo. Existe paz. Porque essa paz interior é algo que é gritante. E eu olhava para as pessoas, tipo assim, será que todo mundo está vendo o que eu estou sentindo? Todo mundo está vendo algo? E eu me recordo que eu fui com uma amiga, assim, no cantinho do altar, e ela falou assim, o que foi? Por que você está com essa carinha? Tá com brilho, hein? Eu falei, menina, será que todo mundo... Mas bem em silêncio, assim, cochichando. Eu falei, menina, será que alguém mais está percebendo? Tem um negócio aqui dentro, mas é uma paz, é uma alegria. Dá até vergonha de sair sorrindo para todo mundo, que as pessoas vão achar que eu sou doida, né? Ela falou, não, você recebeu o Espírito Santo. E daí eu comecei a falar o que tinha acontecido comigo. E assim, hoje, cada situação que vem me alegra muito mais. Essa semana eu tive 3 situações com pacientes que elas falaram, você é mais do que uma profissional, você me traz paz, você me traz segurança. Eu conto os dias para estar aqui de novo, só para te ver, só para conversar com você. Você é uma conselheira. E eu abracei e novamente, né, fui ficar sós com Deus e eu falei para ele quão feliz que eu sou de ouvir, porque assim, antes as pessoas fugiam de mim, porque eu surtava, porque eu era louca, porque eu brigava, porque eu não sabia lidar com as situações. Hoje as pessoas me procuram para que eu possa aconselhá-las. Hoje as pessoas querem estar comigo. Isso que é o mais legal, sabe? O meu relacionamento com meu filho, nós somos muito mais amigos do que mãe e filho, propriamente dito. Porque nós sentamos, nós conversamos, nós rimos. Hoje eu posso olhar no espelho e hoje eu me amo. Eu não fico caçando defeito no espelho. Porque hoje eu me amo. Eu olho no espelho e eu falo, eu sou feliz. Eu tenho paz ao acordar e fazer minhas atividades. Eu tenho paz se eu estou com problema, se eu tenho que sair para resolver um problema. O Espírito Santo é minha essência. Já na alva luz do dia,
cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus.
Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. E hoje, dando continuidade à quebra da maldição do atraso. Pastor Alexandre, há 2 tipos de relógios, né? Há o relógio de muitas pessoas, melhor, 3 tipos. Tem um relógio de pessoas que estão andando para trás. O normal de um relógio é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente que está assim, 1, 12, 11, 10, 9, 8. Está acontecendo o regresso. Primeiro relógio. Segundo relógio de muitas pessoas é o relógio que parou no tempo. Não acontece mais nada positivo, nada grande, nada novo. Tá tudo parado na vida da pessoa. Parece que acabou a bateria. E o relógio normal, que é o relógio de ir para frente. O tempo está passando, ela está avançando, ela está conquistando, ela está progredindo. E esse relógio, quando está parado, representando a vida da pessoa, isso causa também o atraso nos seus caminhos. Coisas que já eram para ter acontecido, mas ainda não aconteceu. Então ela precisa entender que é necessário usar a fé para remover esse espírito de atraso da sua vida. Minha amiga, você vai ouvir agora um testemunho. O Júnior chegou aqui no congresso. Você tem uma ideia, pastor Alexandre? O teto da casa dele era coberto por lona. Olha a situação de miséria. Tinha um espírito de atraso na vida dele. Mas ele quebrou essa maldição. Ouça só. Qual é o seu nome? Júnior. E? Larissa. Quem vai falar? Como que era a vida econômica de vocês antes do pacto com Deus? Cheguei no pacto há 5 anos atrás, na miséria, falido, devendo 100 mil para a agiota, morando de favor na casa dos pais, num cômodo apertadinho, não tinha teto, lona preta, miséria. Que isso? Não tinha teto, era uma lona preta. Essas imagens que aparecem aí agora são de conquistas que você teve depois que começou a vir aqui fazer o pacto com Deus. Isso aí foi uma longa história, um pacto com Deus, obediência no altar, e aí Deus foi transformando a minha vida. Então era miséria, a lona era o teto. A lona era o teto. E o pior é o agiota na porta, ameaçando de morte, querendo receber dinheiro. E falido, né? Ao ponto de trabalhar aí para ganhar R$30 o dia. Uma pessoa que teve lá em cima, né? Eu tive uma empresa que ganhava muito bem, e essa empresa faliu, e você ter que começar para trabalhar por R$30 por semana é miséria. Criança pedir Danone, né? Você ter uma estabilidade de vida e depois você cair e tropeçar, não é fácil para... A gente sempre ouve falar isso, que é pior até para a pessoa que já teve e perdeu do que aquela pessoa que nunca teve. Você sentiu isso na pele? Isso na pele. Não é fácil você ganhar. Chegava no mês, você juntava R$30, sendo que eu ganhava isso aí, poxa, eu ganhava por mês aí quase 50 mil. Quer dizer, é duro. Você ir no mercado e contar moeda, fazer listinha, e não ter carro, não ter como condição passar por baixo de roleta ou pedir para entrar por trás. É essa a situação que eu cheguei no pacto. E como que está hoje? Após obediência do altar, que não é fácil, Deus me deu uma direção totalmente diferente. Nunca imaginei trabalhar num ramo imobiliário, nunca imaginei. Trabalhava com jardinagem, outra coisa. No primeiro mês eu vendi 3 imóveis. Vou resumir. Ano de pandemia, foi quase 5 milhões de vendas. Deu outra direção para trabalhar com uma construtora, fazer projetos na planta, construir e vender. Então, hoje a gente tem terrenos, tem casa. Hoje eu estou construindo uma casa avaliada de 1,5 milhão, né, que é nossa casa. Para quem morou, estava morando num cômodo apertadinho, cabia a cama, a geladeira e o fogão. Tem 5 dormitórios, 3 suítes, piscina 10x5, e assim vai.
conquistamos 2 restaurantes, 2 lojas, e estamos aí pensando já em abrir a outra empresa aí, só que é segredo aí no ramo. Hoje tem paz, porque você ter dívida, não ter condição de pagar, tinha ansiedade, tinha vontade de se matar, pular, entrar na frente de um carro, pular no precipício, pular da ponte. Hoje eu tenho paz, hoje eu quero viver com a minha família. Tem o Espírito Santo? Graças a Deus. Hoje o principal é o Espírito Santo da nossa vida. Você é batizado com o Espírito Santo? Hoje eu sou selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Vida nova, hein? Amém, glória a Deus. É só bênção só mesmo, gente. Acreditem e perseverem que Deus honra aquele que é justo, né? Deus abençoe mais e mais. Deixa eu ver, a história dele mudou. Aí, minha amiga, você diz assim, qual o intuito dos pastores estar colocando esses testemunhos? Porque o mesmo Deus que mudou a história dele, Ele quer mudar a sua história. Você tem que entender que para Deus não é impossível. E muitas das vezes você fica aí se lamentando, dizendo, mas foi sorte, mas isso, aquilo. Não, foi fé, foi pacto, foi obediência, foi colocar Deus no lugar certo. Que é o que você tem que fazer, colocar Deus no lugar certo, buscar a Ele. Uma vida que não tem direção, a pessoa não sai do lugar. Uma pessoa sem direção, ela fica rodando, como o povo de Israel no Egito, né, pastor Alexandre? Um caminho que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Você sabe lá o que é isso? 40 anos, uma vida. E tem gente que a vida dela está assim, uma vida de círculos, uma vida que não tem mudança, uma vida que não há transformação por falta da direção divina. E quantas não são as pessoas que sem a direção de Deus, elas não sabem o que fazer, estão com a vida atrasada como o povo do Egito, o Senhor bem falava, e essas pessoas precisam ter a sua fé despertada. É por essa razão que nós colocamos aqui esses testemunhos, para ela entender, poxa vida, se Deus mudou a vida deste homem que tinha na sua casa, o teto dele era uma lona, como não vai mudar a minha situação? Ele vai transformar a sua situação e você vai glorificar o nome dele. É igual a história da Jarilene, olha o nome dela. Ela morava de favor. Sabe que uma das situações mais difíceis na vida de um ser humano é essa, morar de favor, depender de alguém para ter um teto, para poder descansar, para chegar do trabalho e dizer assim, agora eu tenho meu cantinho. Ouça só a história dela. Qual o seu nome? Jarilene, bispo. Antes do pacto, como é que era a sua vida? Bispo, eu vim da Bahia, uma família humilde, bem humilde, 16 irmãos. Então, com 15 anos, a gente completava 15 anos, tinha que vir para São Paulo. Para conquistar aqui, a gente vinha com aquele sonho, vou conquistar e vou voltar a ajudar a minha família. Chegando aqui, eu tive que parar de estudar, morar de favor, morei em várias casas, sempre com algum parente, e a minha vida não mudava. Aquele sonho, eu não acreditava mais, eu não tinha expectativa de mudar de vida. Para mim, ia continuar daquele jeito. Casei, continuei do mesmo jeito, mudei só porque era casada, só isso. Aí teve um filho, aí era uma vida muito regrada mesmo. E recebi um convite. Sempre uma obreira me convidava, mas eu tinha um preconceito quanto à igreja. Achava que queria dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Então, de tanto ela insistir, eu resolvi aceitar o convite. E chegando aqui, bispo, eu tinha certeza, eu saí com aquela certeza dentro de mim que a minha vida ia mudar. Então, assim, eu comecei a obedecer. Tudo que o pastor pregava, eu obedecia, colocava em prática, obedeço até hoje. Mas, assim, eu sabia que ali ia mudar. Eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido, a nossa vida vai mudar. Como? Eu falei assim, eu tenho certeza, Deus vai me dar direção. E foi indo, fui conquistando, bispo. Eu que não tive que parar de estudar, então eu comecei a ter meu negócio próprio. Hoje eu tenho uma loja, tenho 2 supermercados, para quem nem tinha direito o que comer. Tenho casa, tenho apartamento, tenho chácara. Hoje estou construindo uma casa de alto padrão, tenho carros, viagem, bispo. Eu que vim do sertão da Bahia, eu já fui para a Disney, República Tcheca, Alemanha. E assim, tudo eu tenho certeza que veio do altar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, de obedecer ao altar. E na segunda-feira, assim, eu não perco. Eu tenho um pacto. Então, assim, toda segunda-feira eu sei de onde que vem o meu sustento, de onde vem a minha força, que é o altar. Então, o altar obedecendo a Deus. São Paulo é o estado do Brasil onde se concentra o maior número de nordestinos, de pessoas que vieram do Nordeste, fora o Nordeste. É o lugar que mais tem pessoas que vieram do Nordeste. Deve ter muitos aqui
Eu também vim de lá, eu também sou do Nordeste, e a senhora veio também do Nordeste, da Bahia. Mas tem muitos que estão vivendo hoje como a senhora viveu, na miséria. Miséria total, amarração, não consegue andar para frente. Qual o conselho que a senhora dá? Porque a senhora é uma vencedora. Bispo, obedecer. Se a gente obedecer, ser fiel a Deus, não tem como dar errado, bispo. Então, e colocar em prática, e não ter medo. Vai ter luta? Vai, mas com a direção que a gente recebe aqui, a gente consegue, não tem como dar errado. Eu garanto, não tem como dar errado, funciona. A maior riqueza que a senhora tem, qual é? O Espírito Santo, bispo. Essa é a minha maior riqueza. Essa é a nossa maior alegria. Testemunho completo, Deus abençoe. Mesmo assim, te pegam pelo braço e apontam teus pecados. Ao invés de te ajudarem, na oração perguntam a Deus qual é a hora que Ele vai te acusar. Os acusadores estão preparados, perdendo seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa, Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou o escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixa agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, Senhor, a faixa da lei Ele atravessou, e os teus pecados Jesus perdoou. Os acusadores estão preparados, perdendo seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa, Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou o escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixa agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você.
pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei ele atravessou, e os teus pecados Jesus perdoou. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei ele atravessou, e os teus pecados Jesus perdoou, e os teus pecados Jesus perdoou. Salves olhares. Desde a minha infância eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai, né? Então com isso veio problemas financeiros, devido a isso, agressões físicas e verbais, e com isso eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia. Então tudo que eu passava dentro de casa eu trazia para dentro de mim como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. Olha, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada, foi quando ele chegou carregado em casa pelos amigos, né? Então, era vergonhoso, as filhas tudo pequena, né? E ele chegou em casa carregado pelos amigos, né? E minha mãe ali chorando, vendo aquela cena, os amigos dando risada. Então, aquilo pra mim foi muito triste, né? E algumas agressões que teve em casa, ele já chegou, né, a bater na minha mãe, eles também os dois brigando, já chegou a esfaquear o braço dele. Então, pelo fato de eu ser muito pequena, aquilo ali ele me traumatizou. Então, se eu via algum homem, se eu via alguma pessoa mais embriagada no meio da rua, eu já ficava com medo. Criou uma insegurança dentro de mim muito grande, né? E com isso, para me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo, não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu queria que ele fosse. Eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa, eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam, quem é o seu pai? Ah, ele é um homem bom, tá? Ele tá trabalhando agora. Mas não, pelo contrário, ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe. E assim era na escola, mesmo quando perguntavam pra mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais tudo aquilo que eu estava passando. E eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né? A ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes dos médicos, os médicos, eles até me levaram para o psicólogo para saber se não era algo psicológico também, né? Eu fazia exame, me viravam de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que era, né? E eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né? A gente já chegou até uma vez em um centro espírita. E a moça que estava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava, é problema espiritual, mas não dava uma solução. Então a gente cansou, né? A gente cansou, falou, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, vai lá, que lá vocês vão encontrar a resposta. Então, a princípio, a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também fui buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal, foi como uma luz na escuridão. Que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira, e quando os obreiros, eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu estava passando, né? Que eu já não estava aguentando mais. E logo quando eles oraram em mim, eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor. Cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía. Cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar. Eu me senti acolhida, porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, aquele auxílio espiritual. Então aí começou a minha fase de libertação, né? Então depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada.
né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo e ele se tornou um pai referência. E ali eu fui aprendendo sobre o Senhor Jesus. Então, eu não sabia o que era, porque eu não nasci em berço cristão, não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era nada. Tinha conhecimento pelo que as pessoas falam. E ali eu fui conhecendo, né? E ali eu entendi que eu precisava renunciar. Eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda estava suja, né? Então, ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo. Então, eu fui deixando. Ali eu entendi que eu tive que tomar o meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas. E ali, quando eu me batizei nas águas, morreu tudo, né? Então, eu fui um passo de cada vez. É como se eu estivesse subindo uma escada, né? Eu fui me entregando, eu fui deixando, eu fui perdoando, eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo. E eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço, me encontrou lá no meio de tanta gente. Então, eu quero que o Senhor entre dentro de mim. E assim foi a minha entrega. E ali eu fui me entregando até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigos, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né? As lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né? E ele tem sido meu alicerce até o fim. E depois disso, o pensamento mudou, né? A mente, né? Que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? Tudo mudou, os pensamentos, as atitudes com os meus pais. Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou, né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim: nossa, mudou, o que você fez? O que você fez? E ali, o Senhor Jesus que me transformou mesmo, porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo. Até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso, tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado, né? E depois disso, agora, tudo virou paz, né? Não tem mais briga, todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida e a gente se entregou ao Espírito Santo, Ele pôde fazer a obra na nossa vida. E Ele mudou tudo, foi o meu tudo pelo tudo dEle. E Ele mudou não somente a minha vida, mas Ele mudou tudo que estava ao meu redor também. Minha amiga, entenda isso. Deus não quer trabalhar lhe dando dinheiro, não. Deus quer trabalhar lhe dando vida, sabedoria, conhecimento, força. Você vai vencer no lado econômico, mas também, principalmente, no lado espiritual. Porque uma pessoa que tem esse discernimento espiritual, é impossível ela viver desorientada. As pessoas perdem hoje, por quê? Porque elas estão distante do Criador. Teria algo demasiadamente impossível para Deus? Seria Deus um homem que promete e não cumpre? Seria Deus pai e tendo o desejo de ver os seus filhos na miséria, no fracasso? Não. Por isso que hoje você tem a oportunidade de quebrar o atraso da sua vida financeira e prosperar e ter uma vida de qualidade. Atraso esse que, quem sabe, já tem se prolongado há muito tempo. Não deixe mais a sua vida na condição que está. Faça algo para mudar essa situação, para arrancar esse espírito de atraso da sua vida e receber a direção de Deus para uma vida abençoada. Bom, hoje, se prepare para esta quarta-feira, a quarta-feira do tesouro, onde nós estamos na expectativa para aprendermos do tesouro maior, o tesouro que vai fazer com que a nossa vida de fato, de verdade, seja uma vida de qualidade. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha e mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas.
Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. O universo em que vivemos. Como tudo surgiu? Como e quando tudo irá acabar? Perguntas como essas rondam as mentes dos pensadores que se veem mais esclarecidos sobre a sociedade em que vivemos. Registros indicam que o primeiro ateu se revelou na Grécia há mais de 2000 anos. E a partir daí o número só aumenta à medida que o homem se vê cada vez mais independente. O jovem Loeber, alimentado por essas ideias, escolheu pensar assim. Eu era muito cheio de mim. Eu achava que eu não precisava disso. Então eu usava isso como argumento. E eu via aquilo como uma coisa negativa, tipo, algo para te dar força, você não precisa disso. E eu precisava, eu claramente precisava muito daquilo. Os questionamentos e a incredulidade ganham força. Comecei a pesquisar, a gente vê na escola, você é muito novo, curioso, você começa a ver umas teorias, umas coisas ciência assim, e você acaba dando uma viajada, e eu já não tinha fé, eu já não tinha onde me segurar, e aos poucos eu fui perdendo, quando eu vi eu já era completamente cético. O sofrimento não iria parar por aí. Nesse momento, sua mãe pede que a leve ao hospital, a única que sempre lhe havia sido leal. Eu já fui chegando lá perdendo a respiração, já não conseguia falar direito. E foi questão da gente entrar no consultório, eu ajudando ela a se locomover. Na hora que entrou no consultório, ela já desmaiou no meu braço, porque ela não conseguia respirar. Isso eu com 19 anos. Vendo a minha mãe desmaiada, a única pessoa que eu tinha no mundo. As pessoas orando, pedindo a Deus e tal. E eu não, porque eu não achava que ia adiantar. Eu não achava que eu ia pedir a Deus e Ele ia me ouvir, porque eu não achava que Ele existia. Loeber, agora sozinho e sem direção. Mas para contrariar tudo que Loeber acreditava, aquele que supostamente não ouvia suas súplicas estava preparando a oportunidade de se mostrar vivo diante de seus olhos. Eu procurando emprego, um amigo meu me indicou para uma empresa. Com o passar do tempo, um certo tempo depois que eu entrei nessa empresa, entrou uma pessoa, uma mulher, e sempre que eu chegava lá, ou ela estava ouvindo um louvor, ou ela estava lendo um livro do Bispo Macedo, ou a Bíblia, alguma coisa assim. E eu via que ela enfrentava muitas guerras no dia a dia dela, a vida dela não era fácil, mas mesmo assim, quando ela falava de Deus, ela não demonstrava nenhuma dúvida, medo. Ela sabia que Deus ia ajudar ela e ela ia vencer aquilo. E ela me passou uma força, uma confiança em Deus que me despertou uma curiosidade. Foi apresentado a Loeber a Universal. E sem mais nada a perder, ele aceita o convite. Lugar onde teria uma experiência jamais tida antes. E já na primeira reunião, me passou uma energia. Hoje eu sei que aquilo que me passou foi espírito. E me decidi, como o bispo mesmo fala, era tudo ou nada. Então eu fui me entregando, acho que 2 meses depois já teve uma fogueira santa. E eu fui com tudo. E eu fui respondido. A primeira fogueira santa. Porque eu fui com tudo. Só que eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E nesse dia, após eu pegar o envelope, no momento da busca, eu recebi o Espírito Santo. E foi maravilhoso, porque desse dia em diante,
aquela tristeza que eu sentia acabou. Tem dias hoje que eu sinto saudade da minha mãe. Eu sinto, mas eu não fico triste, devastado da forma que eu ficava. Hoje eu ainda enfrento guerras, mas eu sei que Deus me dá força, eu tenho confiança que eu vou vencer. Antes que eu chegava de noite e chorava, hoje eu chego de dia, agradeço a Deus e peço força para o próximo dia, e eu sei que Ele vai me dar. Eu não estava mais fingindo uma alegria. Na hora que acaba a busca, eu estava rindo de verdade, eu estava feliz mesmo. E ali eu soube que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque é só Ele para me dar aquilo. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu vi, não, agora eu quero evangelizar, agora eu quero ganhar almas, porque assim como a minha alma foi ganha, e eu sou super feliz, eu quero que outras pessoas também tenham isso. E não só pela felicidade, que o mais importante, pela salvação. Meu nome é Lueber Secundino Gandra, eu sou um ex-ateu, e Deus existe. Que bacana, né? Deus existe. Sabe por quê? Porque ele conheceu a Deus. Que bacana, pastor Alexandre. Quando uma pessoa conhece não a instituição, não a letra, mas o espírito da letra. Quando a pessoa conhece aquele que muda corpo, alma e espírito, aquele que é o Criador, o Senhor do universo, então, minha amiga, você nunca mais vai saber o que é sofrimento. Por isso, eu quero que você se programe para essa quarta-feira, a noite do tesouro. Você vai ter uma experiência gloriosa com Deus. A pessoa, ela deixa de falar apenas de informações que ela ouviu e ela passa a falar com propriedade daquilo que ela viveu, da experiência que ela teve. Então pode o mundo inteiro falar, olha, Deus não existe, mas ela sabe que Ele existe porque ela teve essa experiência pessoal. Eu tenho certeza disso, tá bom? Nesta quarta-feira, então, que Deus ilumine a todos e eu creio que coisas novas e maiores Ele há de fazer na sua vida. Silson. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Tudo que o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite da vontade de chorar, a tristeza tenta, a esperança me rouba. É o coração cansado de viver, a frustração de esperar. Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar. Preciso aprender a confiar e esperar. Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. O sonho não acabou, o tempo já começou. Estou vivendo